Graças te damos, Deus Pai, pelo privilégio, pela oportunidade, Deus Pai, estamos reunidos neste momento para estudar a tua santas palavras. Pai, cria em nós um coração puro, uma fé inabalável. Pai, esteja neste momento, Deus Pai, especialmente com o nosso transmissor da tua palavra, o Natan, dê a ele toda a sabedoria, o conhecimento, Deus Pai, para que possamos discernir e entender, Deus Pai, de conformidade com o teu querer. Fortalece a nossa vida, Deus Pai, para nunca enveredar a nossa vida nem para a direita, nem para a esquerda, mas ter Jesus Cristo como nosso alvo. Pai, te agradecemos por tudo. Fica conosco, Deus Pai. Fica em especial com o pecador de hoje e com todos nós que estamos reunidos em teu nome para te adorar, para aprender de ti, Deus Pai, as nossas palavras. Eu estou te agradecendo, Deus Pai, por tudo, em nome do teu Filho, que é o nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. 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 Apareceu isso aqui. Amém. Bom dia, boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Estou participando conosco de outros estados também. A Maria, a Giovanni, a Paulo. Receba o nosso calor aqui amazonense, em seus lares. Meu capítulo de hoje é Gênesis capítulo 6. Vamos trabalhar da seguinte forma. Vou fazer uma pequena introdução, já uma recapitulação, para entrar propriamente no capítulo 6. E já vamos lendo alguns trechos por partes, e explicando, comentando. Isso já entra a participação dos irmãos também, tá? Porque assim como ficou na aula passada, também aqui teremos muito a comentar, a falar. Pessoal. O tema de hoje é o grande dilúvio, destruição e preservação. A aula passada, foi falado sobre, com o nosso irmão Aníbal, sobre descendentes de Adão, com foco na linhagem de Adão, iniciada por Adão, mas já com Sete. Seguindo adiante, exatamente por onde provém a salvação, pelo Sete. Também falamos sobre a preservação, no que diz respeito à salvação, por assim dizer. Em nosso contexto, está aqui também na pessoa de Noé e seus filhos. Vemos também o tempo da vida destas gerações, capítulo 5, estou falando, tá? Destas gerações, a partir de Adão, a multiplicação dos mesmos, filhos e filhas, o tempo para se ter filhos, o primogênito, que alguns levavam um certo tempo, que dentro do nosso contexto não é normal, mas, enfim, muitas coisas ficaram assim comentadas a respeito, mas nem tudo perfeitamente entendido. Afinal, nós não podemos explicar exatamente tudo que a Bíblia diz, a não ser crermos e somente crermos na palavra de Deus. E depois filhos e filhas, e também onde começou-se a invocar o nome do Senhor, na pessoa de Enos, primeiro filho de Sete. E essa menção a respeito da invocação do nome do Senhor se encontra no capítulo 4, versículo 26. E, enfim, aparece Noé. Capítulo 6 de Gênesis. Versículo 1 a versículo 4. Como se foram multiplicando os homens na terra e nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora,
Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Vamos destacar alguns pontos nesse primeiro trecho, versículo 1 a versículo 4. A multiplicação dos homens, como assim inicia? Foram multiplicando-se os homens, versículo 1. Vamos destacar alguns pontos. 6, diria eu. Primeiro, filhos de Deus e filhos dos homens. Quem seriam esses filhos de Deus e esses filhos dos homens? Eu já queria deixar essa bola para vocês e queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham. Quem quiser se manifestar, fique à vontade. Depois vamos só tentando encontrar uma resposta plausível. Irmão, deixa eu Fique à manifestar vontade. aqui. Eu posso manifestar, acho que não é justo, né, Alessandro? Tu me passou uma cola, não pode, né? Ninguém vai se manifestar? Bem, vou dar uma introdução aqui. Vou colocar 3 situações. O Paulo quer falar, o Paulo quer falar. Bom, creio eu que os filhos de Deus são, a partir de nós aqui que começou a invocar o nome do Senhor, seria esses que realmente criam no Senhor novamente, né? Pode ser isso ou não? Boa, Paulo, é uma das quais eu colocaria também. Alguém mais? E aí, pegando o gancho do Paulo, a gente podia ver o inverso disso, já que uma mão ela vai ser os filhos de Deus, a gente pode ver que a mão inversa, ou seja, aqueles que são desobedientes, ou iam daquela linhagem que é contrária à vontade de Deus, no sentido dos filhos de Caim, etc., nós podemos olhar dentro do contexto que pode ser a mão contrária, ou seja, a mão que são os filhos dos homens. Mais uma. Só ajudando ali, ao invés de Enos, os filhos de Deus começaria pela descendência de Sete, pai de Enos. Ok. Segundo algumas outras fontes, além dessas, só reforçando também as que foram colocadas, é dito que 3 tem os seus pós, tem os seus contras, mas vamos enrolar isso aí da melhor maneira possível. A primeira é que poderiam ser, de fato, seres celestiais, pelo simples fato de que, quando se menciona filhos de Deus na linguagem original, é filhos de Deus mesmo. Seria uma. Mas alguns levantam uma questão que, no que diz respeito de seres celestiais, não poderiam simplesmente tornar-se homens ou pessoas físicas, como seres humanos normais, e praticar tais atos, por serem seres celestiais. Se quiser pensar como anjo ou algo semelhante, tudo bem, fica a critério de quem assim desejar. Mas, enfim, uma segunda seria homens que tinham determinadas posições de governantes. E, historicamente falando, há menções. A própria Bíblia, vamos tomar como exemplo a Nabucodonosor, e seria um deles, seria se colocar como sendo um próprio Deus. E um homem, quando chega a ter um nível de poder, ele acha que pode, de fato, tudo e fazer qualquer coisa que lhe apraz, que tenha desejo. Nada o impede, porque ele se coloca sempre acima dos outros. E, historicamente, também há relatos de pessoas que se tornaram, ou se colocavam uma posição de grandes, de ser considerado um próprio Deus. Lembra da história de Babel? Isso vai acontecer mais adiante.
fato de quererem construir uma torre que se elevasse ao nível dos céus, ao nível dos deuses, era sendo, olha, pegando por esse raciocínio humano, nesse entendimento. Um outro ponto que se coloca também, que Paulo também já acabou de colocar, o que Giovanni acabou de colocar, que seria o mais plausível, mais aceitável, é que, de fato, seriam homens. Dentro da Bíblia, dentro do contexto bíblico, Deus ele menciona, chama a muitos que eu digo aqueles que são dele, como seus filhos. Isso nós estamos inseridos nesse contexto, como os filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Dentro de toda a Bíblia tem também esse mesmo sentido daqueles que são devotos a Deus. A partir daquele momento que se começou a invocar a Deus, a partir de Sete, foi colocado. Enfim, que substituiu a Abel, que também tinha o mesmo perfil. Tanto é que está registrado lá em Hebreus. Enfim, dá-se então que tais homens, ou filhos de Deus, foram ou se corromperam devido à maldade que havia se multiplicado. Isso parece um pouco mais claro porque, assim como Adão e Eva também se corromperam pelo fato de desobedecerem ao Senhor, desobedecerem a Deus. Então, isso não seria, aliás, seria absolutamente natural que, em algum momento, em algum tempo, mesmo que a partir de Sete, no seu filho Enos, começassem a invocar a Deus, a presença de Deus, a ter mais aquele contato com Deus, em algum momento do tempo, alguns iriam se corromper. Então, tais, que eram chamados filhos de Deus, por sua desobediência, praticaram tais atos. Alguns dizem que essas filhas de filhas dos homens seriam direcionadas a Caim, a sua descendência. As filhas, por serem belas, por serem desejosas, alguns fazem uma comparação pelo fato do fruto, que era um fruto desejável, que era um fruto que não era para ser comido, e por ele ser atraente aos olhos, essa ligação. As mulheres, por serem atraentes à vista, eles se corromperam ao ponto de fazerem tais práticas. Se havia relações com mais de uma ou possuir mais de uma mulheres, nós não podemos afirmar, mas tem esses pontos relevantes. Ou seja, o homem, uma vez que pecou lá no Jardim do Éden, houve a entrada do mal, conhecimento do mal, e conhecimento do bem e conhecimento do mal. Então, com o próprio texto que nós acabamos de ver, assim o diz, houve essa multiplicação, não só de homens, mas também de tudo que é mal, de tudo que é carnal. Então, são esses os entendimentos que nós temos, que podemos relevar no que diz respeito aos filhos de Deus. E o mais próximo disso seria justamente que esses que eram, de fato, filhos de Deus, mas que foram corrompidos. Tanto é que mais na frente vamos ver que Deus não se agradou. Não se agradou. Tanto é que de todos que ali até o presente momento existiam, somente Noé e sua família foi preservada. E os outros, que vieram da mesma linhagem de Sete, foram corrompidos. Vamos entender assim. Mas ficamos assim. Seriam esses. Mas, no geral, para não especularmos tanto a palavra do Senhor, mas não limitarmos com o que ela diz, o mal é assim. Não tem uma procedência definida. O fato é que o mal ele age assim. Uma vez que o mal foi inserido dentro do contexto, a partir da desobediência do homem no Jardim do Éden, não há limites. Então, é imprevisível e previsível que aconteça coisas que somente do mal provém. E não vale, nós não vamos longe, colocarmos dentro do nosso contexto
quando ocorrem situações em nossas vidas, na vida da igreja, na vida das nossas famílias, quando, infelizmente, alguns se afastam de Deus. Isso a gente vai colocar mais em ênfase depois, justamente pelo fato de se deixarem corromper pelo pecado, por aquilo que é mal, por aquilo que é carnal. Continuando, outro ponto dentro desse versículo, versículos 1 a 4, é o Espírito de Deus. Diz aqui, no versículo 3. Versículo 3. Então disse o Senhor: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Vamos lá. O meu Espírito, o texto propriamente dito, dentro do original, se refere, de fato, ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus que andava com o homem. Isso faz sentido quando ele diz que, pois, na continuação do versículo, o meu Espírito não agirá para sempre. Então, o Espírito de Deus estava ali. Não só era um sopro de vida, mas estava ali em companhia do homem. Mas a maldade do homem ia se multiplicando, e declara assim, Senhor, que o Espírito dele não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. É justamente, voltando novamente à questão do pecado lá no Jardim do Éden, pelo fato de comerem, que disse a serpente que não morreriam, mas Deus disse que morreriam, e que eles teriam o mesmo conhecimento daquilo que é bom, daquilo que é ruim, que não foi nada bom ter esse conhecimento. Por quê? Porque aumentou. Ao invés de aumentar o que era bom, aumentou o que era mal. E nós podemos perceber que o aumento daquilo que é mal, a inclinação do homem àquilo que é mal, que é carnal, foi tão superior que somente Noé e sua família, Noé, propriamente dito, foi preservado. Mas isso vamos dar continuidade. Então, o Espírito de Deus não mais agiria na pessoa do homem. Continuando o versículo. E esse não agir, quando ele fala não agir, de fato é justamente nessa ideia. É como se houvesse uma ação de Deus de querer que o homem se voltasse para ele. Não querendo que ele seguisse por esse caminho, mas que tentando trazer para si. Deus estava ali, é como se fosse uma atitude de misericórdia de Deus, de longanimidade de Deus, como vamos ver em outro trecho, um outro versículo que reforça isso. Uma longanimidade de Deus para que o homem pudesse deixar o que é mal e voltasse para ele. Então, o Espírito do Senhor não agirá, não continuará agindo com o homem. E o outro ponto, dentro desse versículo 13, é o fato dele ser carnal. A ideia de carnal é inclinado a pecar, inclinado a fazer aquilo que não agrada a Deus. Essa seria a ideia de carnal. Tempo de vida reduzido. Continuando o texto. E os seus dias serão 120 anos. Tempo de vida reduzido por causa do pecado. Vamos dois pontos nessa questão aí de reduzido. A maldade, porque assim menciona no versículo 5, que nós vamos ver, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal. Então, a maldade era contínua. O motivo de reduzir o tempo. A maldade do homem era contínua, versículo 5. Outro ponto, sobre os 120. 120 nós podemos colocar aqui da seguinte forma. Não somente pelo tempo, de reduzir aquilo que a prática do mal do homem, que já estava muitos anos, reduzir para um tempo menor,
mas também a graça de Deus, manifestada ao tempo do momento que Deus o chama a conversa com Noé e a conclusão da arca. Um tempo, é o período de um tempo considerável para que esses homens mudassem de atitude, mudassem de comportamento, voltassem para o Senhor. Eu queria ressaltar uma coisa em relação à questão da redução da maldade. Vamos tentar ilustrar com os fatos que ocorrem em nossos dias. Imagina um homem que está no poder há 30 anos e só ele governa. Ninguém opina. É o que ele quer. Um homem com um coração, por suas atitudes, por suas tomadas de decisões, um coração mau. Imagina se um homem desse, pegando nosso contexto, vivessem 200, 300, 400, 800 anos só fazendo maldade. Me refiro ao homem chamado Vladimir Putin, presidente da Rússia. Imagine um homem como esse, com esse coração, com essa maldade, vivendo, se Deus ainda permitisse que esses tais homens desta época vivessem hoje em dia muitos e muitos anos, fazendo esse tipo de maldade. Eu me refiro a dentro do contexto de Noé, 99% homens assim. Somente Noé, 1%, vivia segundo ao agrado de Deus, ao agrado do Senhor. É só um ponto para observarmos a questão a decisão de Deus reduzir o tempo de vida do homem, visando o mal, o pecado, visando a desobediência, visando a tudo que é mal que o homem faz. Lembrando também que lá em capítulo 2, sobre a questão da graça do Senhor, capítulo 2, sim, mas 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, só fazer uma menção sobre esse ponto, sobre a graça do Senhor, que enfatiza esse tempo de 120 anos, capítulo 2, versículo 5, que diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo. 1 Pedro, capítulo 3, 19 a 20. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 a 20, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, Pedro falando a Jesus, mas agora no versículo 20, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava os dias de Noé, enquanto ele preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da arca. Só explicando no que diz respeito a esse tempo também que Deus permitiu ou reduziu. Versículo 5. No versículo 5, aliás, no versículo 4, continuando. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Estes gigantes, versículo, só continuando o texto ainda, esses gigantes, e também depois, quando os filhos de Deus, então são vamos colocar assim, são 2 pessoas distintas, gigantes e filhos de Deus, dentro do mesmo tempo, ou seja, contemporâneos. Havia gigantes e havia filhos de Deus. É mencionado em número, então precisamos ler lá, os 13, versículo 33. Vocês lembram também daquele episódio sobre gigantes, daquele episódio em que alguns espias foram ver a terra prometida, e 10 deles ficaram com medo, porque a terra era de homens grandes, de homens gigantes. Dentro do contexto aqui, gigantes, segundo algumas versões que não concordam com a tradução de gigantes,
mas colocariam caídos, caídos literalmente. Mas esse caídos aí, em termos espirituais, é caídos em muita perversão e pecado. Muita perversão e muita ruína do pecado. Homens que não têm limite do que é mal. Limite do que é mal. Em suas práticas, em suas ações, que se vangloriam de tudo que é mal. E gigantes justamente por serem homens de postos grandes. Mas a ideia é que é caído nesse sentido. Da forma como estes homens, da vida, da soberba, da vida que praticavam e como viviam, do que faziam com suas vidas, com a vida das pessoas, no que diz respeito à prática do mal. Havia homens caídos na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Já falamos sobre isso. Estes viviam no mesmo tempo, tanto os filhos de Deus como os filhos, os gigantes. Continuando o texto, a metade do versículo 4. De Deus possuindo as filhas dos homens, as quais deram filhos. Estes foram varões de renome na antiguidade. Esses varões de renome eram valentes varões de renome, eram homens guerreiros, homens de guerra mesmo. Mas de guerra no intuito de destruir, com o intuito de destruir, com o intuito de causar desolação a tudo e a todos que encontrassem, a tomar terra, tomar bens, tomar mulheres, fazer esse tipo de perfil. Guerreiros que, lógico, que renomes porque eram temidos, homens que só de mencionarem as outras pessoas tinham medo e eram bem conhecidos pelas práticas, pelos horrores que faziam em termos de guerra, em termos de guerreiros. Como guerreiros eles praticavam. Esse é o versículo 4. Versículo 5. Vamos ao nosso próximo versículo. Versículo 5 ao versículo 7. A maldade do homem. Com toda essa conjuntura do capítulo 6, versículo 1 a 4, o que está acontecendo aqui? Versículo 5 ao versículo 7. A maldade do homem. E essa maldade do homem provém do seu coração. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Só para nós entendermos, não, e termos um entendimento melhor mais para frente, essa maldade, esse coração mau do homem, está dentro de um contexto antes do dilúvio. E vamos ficar, por enquanto, antes do dilúvio. Então, era contínuo, segundo o versículo 5, era uma maldade contínua do homem. Isso nos leva a um contraste. Lá no capítulo 1, versículo 31, diz assim: depois que Deus criou tudo, formou o homem e a mulher, ele diz assim no versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Imagine Deus, ele falando, depois de toda a sua criação, que inclui o homem. Ele vinha falando uma criação após outra. E tudo era bom. Tudo era bom. No versículo 31, tudo era muito bom. E ao chegar aqui no capítulo 6, versículo 5, diz assim: viu o Senhor também contemplou, mas o que ele viu, tudo era mal. A maldade havia crescido, estava crescente, estava contínuo, estava se multiplicando. Tudo era mal. Viu o Senhor que era tudo aquilo que ele fez que era bom, tudo isso o homem tornara mal. Assim era o coração do homem. Como diz lá em Mateus, capítulo 15, versículo 19, Mateus, capítulo 15, versículo 19,
E diz assim, Mateus 15, versículo 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Dentro do contexto, Jesus falando alguns que recriminaram seus discípulos pelo fato de estarem comendo sem antes terem lavado as mãos, não terem obedecido à tradição. Lá em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, só para dar mais um reforço, capítulo 7, versículo 21 a 22. Diz assim, Marcos capítulo 7, versículo 21 a 22. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Desígnios são planos, são intenções, são intentos para fazer o mal, para fazer tudo o que é mal. Então, versículo 6, se arrependeu o Senhor. Assim era o coração do homem. E se arrependeu o Senhor. Aquilo que era antes uma bênção se tornara uma maldição. Versículo 6, a reação de Deus. Versículo 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Como contraste, o coração de Deus, ele ficou um coração desgostoso. Dentro do nosso entendimento melhor, é como se partisse o coração, cortasse o coração. É aquele mesmo sentimento de quando você tem uma afinidade, tem um apreço, um carinho, um amor por alguém, e aquele alguém lhe faz algo que você nunca imaginaria na vida, e que isso cortasse, partisse, entristecesse o seu coração. A reação de Deus foi exatamente essa, como se cortasse o coração. Sentiu desgosto, aquilo que para ele fora bom, nesse momento ele está sentindo desgosto. Deus, ele queria abençoar. Lá no capítulo 1, versículo 27, novamente, criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e mulher, os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, espirituais, dominai, os peixes, o mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja. Os abençoou. Mas o que era bênção, agora é maldição. Não mais bênção. O homem pecou e o pecado aumentava a forma contínua de mal. E a consequência disso? Continuando, capítulo 6, versículo 7. A consequência disso, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra um homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Destruição do homem, não somente do homem, tudo o que ele criou. Farei desaparecer. A tradução original diria, riscarei da face da terra. Um exemplo disso é lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 32 a 33. Êxodo 33, versículo 32 a 33. Agora, pois, perdoa-lhe, isso Moisés falando, Moisés subiu ao monte para interceder pelo povo.
pelo mal que haviam praticado. Porque Moisés, quando estava no monte, recebendo as instruções de Deus, os mandamentos, a tábua, os mandamentos, e aquilo que ele deveria passar ao povo, o povo lá embaixo, depois de esperar 40 dias, viu que Moisés não retornara e achou que Moisés não voltaria, então começaram, insistiram com o Arão para que fizesse um bezerro de um animal, alguma coisa para que eles adorassem, e que esse alguma coisa seria o Deus deles. No caso, Noé, o Arão foi e fez um bezerro. E começaram a festejar, a se alegrar, dançar, dentro das entrelinhas, cantar, dançar, se extravasar. Imagina você entrando numa festa mundana, onde toca um tipo de som pesado e as pessoas se alegrando. Seria algo desse gênero. Enfim, resumindo, Moisés foi, desceu, quebrou as tábuas, se indignou com aquilo, voltou ao Senhor, se colocando diante de Deus, e diz aqui: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Risca-me, tira-me. Se Deus não perdoasse, Noé está sendo um pouco misericordioso ao interceder por este povo, pelo mal que eles fizeram, e colocando a própria vida dele em xeque. Senhor, se o Senhor não perdoar, por favor, risque-me, peço-te do livro que escreveste. Lá em Apocalipse, capítulo 21, lá em Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse, capítulo 21, versículo 15, agora dentro do nosso contexto, porque esperamos novos céus, nova terra, esperamos a volta do Senhor, assim como o juízo. Capítulo 21, versículo 15, diz assim: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir. E a cidade, 21, versículo 15, 16. Fazer... Não, é 16, não. Só constante. Bem, deixa eu ver aqui. Acho que eu anotei só errado o trecho. Deixa eu ver aqui. Mas, enfim. Salmo, vamos lá para o Salmo 69, 28. Depois que eu encontrar aqui, eu comento. Salmo 69, 28. Diz assim: sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Está se referindo ao versículo 27. Soma-lhes iniquidades à iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Versículo 28. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registros com os justos. Apocalipse, que eu passei o versículo agora, não lembro onde foi que eu anotei aqui, mas, enfim, tem esse mesmo contexto, de riscar aqueles os quais praticam o que é mal. Vivem dessa forma ordeira, segundo o mundo. Esses serão riscados do livro. Então, o desgosto do Senhor foi tamanho, voltando lá a Gênesis capítulo 6, foi tamanho que ele tomou a decisão de destruir. Destruir tudo. Versículo 8. Porém, todavia, contudo, entretanto, porém, versículo 8. Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça diante do Senhor. Graça diante do Senhor. Mas foi por causa da sua fé. Nós vivemos da mesma forma sob a graça do Senhor. E assim como Noé,
também nós vivemos pela fé. Em capítulo, novamente, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, só enfatizando, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos. Foram salvos. Capítulo 2, de 1 Pedro, capítulo 3, de 2 Pedro. Porque deliberadamente esqueceram que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da fé. Versículo 8, novamente lá do capítulo 6 de Gênesis. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 9. Uma vida de justiça. Íntegro, irrepreensível da sua conduta, honesto, incorruptível, são as qualidades de uma pessoa justa e íntegra dentre os seus contemporâneos. Lá em Amós, capítulo 5, Amós capítulo 5, versículo 24, Amós capítulo 5, versículo 24, diz assim: antes corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. O que o profeta quer dizer aqui? Correr, andar. Em justiça, andar pela vereda. Assim era a vida de Noé, andando pela justiça, andando pela vereda. Dessa forma. Então, a vida de Noé era uma vida de alguém que era justa, quando de justa, dentro do contexto, praticar a justiça. Vamos tentar exemplificar isso. Você é dono de uma pequena empresa. Você, infelizmente, precisa dar conta de alguns empregados. Precisa tirar do quadro os funcionários, diminuir o custo. Se você é uma pessoa justa, você vai pagar tudo, exatamente tudo aquilo que aquele funcionário deve receber. Você não vai enganá-lo de forma alguma. Não vai reduzir nada, não vai acrescentar nada, vai pagar devidamente tudo aquilo que ele deve receber. Tudo aquilo lhe é respaldado por lei. Você não vai usar nenhuma falcatrua, mas pagar exatamente aquilo que você, pelo fato do trabalho, o tempo que ele levou e trabalhou, infelizmente aconteceu isso, mas você vai pagar exatamente o que ele deve receber, nem mais nem menos. É ser justo. É ser justo. É ser justo você combinar algo e fazer aquilo. É ser justo. É ser justo alguém, de forma alguma, bater a sua porta e cobrar alguma coisa indevida. Porque você, dentro do teu perfil, dentro da tua vida, você está fazendo exatamente tudo certo. Não está devendo nada a ninguém. Não deve nada a ninguém. É ser íntegro, como diz o texto do versículo 9, é ser íntegro e não ter não ser irrepreensível diante da sua sociedade, dentro do contexto, dentro dos seus contemporâneos, não tendo nenhuma culpa, nada que lhe abone a sua vida, a sua conduta. É ser honesto, praticar a questão da honestidade, devolver aquilo que não lhe é devido, dar o que é certo, receber o que é certo, é ter uma vida
de integridade. É ser incorruptível no ato de não andar segundo a prática, no caso de Noé, a prática dos seus contemporâneos. Se manter isento a isso, alheio a isso. É ser incorruptível, não viver segundo a prática das pessoas dos seus contemporâneos. Então, tudo isso Deus viu em Noé. E, versículo 9, a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, ele andava com Deus. Esse andar com Deus, se nós buscarmos lá, um pouquinho antes, seu seu bisavô, Enoque, versículo 21, capítulo 5, Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. E depois gerou a Metusalém. Ele viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E andou Enoque com Deus, versículo 24, capítulo 5. E já não era, porque Deus o tomou para si. Já não era. Andava com Deus. Enoque andava com Deus. Lá em Hebreus, novamente, capítulo 11, versículo 5 a 6, fala mais detalhes a respeito de Enoque. Assim como alguns sendo mencionados sobre a questão, sobre a fidelidade, sobre a fé de alguns homens, não somente Noé, mas também a Enoque, seu bisavô, vou colocar assim. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Um outro conceito para como andar com Deus é de ter uma vida agradável a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Isso nos faz pensar, pode nos fazer pensar um pouco, a questão de não somente ter fé, mas a fé ela deve nos impulsionar a fazer aquilo que agrada a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Andar com Deus, caminhar com Deus. Me lembra um Salmo 119, versículo 105, que diz que a palavra do Senhor é luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor é luz para os meus caminhos. Tem um salmo também, Salmo 112. Deixa eu... Outro salmo, Salmo 112. Esse é Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Segura esse Salmo 112, vamos voltar lá. Vou até marcar ele aqui também. Pois bem, não era assim. Versículo 9. Entre os seus contemporâneos, ele andava com Deus. Imagine nós vivendo no mundo que nós vivemos hoje. Noé vivia num mundo que parecia impossível viver diferente, pois todos viviam de uma forma desordeira, de uma forma má, de uma forma que tudo que praticava não era agradável a Deus. E eram todos, para até lembrar o ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus, a voz de todo mundo é a voz de Deus. Não, nem sempre funciona assim, não é bem assim. Porque Noé, se Noé fosse seguir esse conselho, ele também não escaparia do que viria, o que tinha por vir. Mas, enfim, ele optou em andar com Deus, em caminhar com Deus.
Me fez lembrar também do Salmo, Salmo 101. Aliás, Salmo 1. O primeiro Salmo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e a sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. No nosso contexto seria: queremos andar segundo o conselho de Deus ou segundo o conselho dos ímpios? Queremos andar segundo a palavra do Senhor, segundo as instruções do Senhor, ou segundo a palavra do mundo? Segundo o que o mundo pensa, o mundo acha, segundo o que o mundo vive. Só para colocarmos um pouco dentro do nosso contexto e refletirmos a respeito. Versículo 10. Gerou 3 filhos. Voltando lá ao Salmo 23. Noé gerou 3 filhos. E esses 3 filhos, assim como as mulheres dos seus filhos, assim como a sua esposa, todos foram salvos. Mas a pessoa em ênfase aqui é Noé. Porque Noé é mencionado como justo. Noé é mencionado como íntegro. Noé agradou a Deus. Noé andava com Deus. Não menciona os seus filhos. Mas o ponto é, voltando lá ao Salmo 112. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz com os teus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. De todos o homem que se compadece e presta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza das más notícias. Vamos pegar nesse ponto aí, porque Deus vai dar uma má notícia para Noé. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, porque ele confia no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribuiu, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, o seu poder será exaltado em glória. O perverso vê isso e se enraivece, arranja os dentes e consome. O desejo dos perversos perecerá. A bênção dos filhos por causa do pai. Não temos muitas informações, nós podemos entender sobre eles que eles tenham aprendido com Noé. No que diz respeito à justiça, no que diz respeito à integridade, uma consequência do caráter de Noé diante de Deus, e estendendo-se a seus filhos. Mas os mesmos foram, vamos dizer assim, encontrados justos, mas por conta do pai. Versículo 11 ao versículo 12. O que era para ser uma bênção, mais uma vez, foi corrompida e veio a maldição. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Versículo 12. Versículo 13 a 22. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Vamos dar uma paradinha aqui novamente. Vemos aqui, então, a primeira vez Deus falando com Noé. Não sei se os irmãos percebem uma atividade. É como se Noé estivesse parado em algum lugar e Deus chegasse ao lado dele e virasse para ele: Noé, eu vou te contar uma coisa.
resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. E esse eu os farei perecer juntamente com a terra. É uma má notícia, como nós lemos lá em Salmos. Mas não teme, não é? Confia no Senhor. Vamos ver ao longo do texto que não tem menção nenhuma de Noé, mas é como se ele tivesse no coração, sentindo no coração, por que será, Senhor? Mas Deus vai continuando falando, Senhor. Versículo 14. Faz uma arca de tábua de cipreste. O Senhor começa a dar instrução para ele do que ele tem que fazer, do 14 ao 16. Detalhes do plano. Faz uma arca de tábua de cipreste, não dela farás compartimentos, calapetarás com betume por dentro e por fora. Desse modo a farás de 300 côvados do céu comprimento, de 50 a largura e altura de 30. Farás do seu redor uma abertura de côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Versículo 17. Deus também mostra, depois das instruções, diz a ele de que forma ele destruiria o homem. Talvez Noé tivesse questionado, não falando nada porque não há registro, mas destruir e como vai se dar isso, né? O homem não tem o que falar. É exatamente o ponto. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus é o Criador de tudo e do universo. Ele determina o que ele quer, o que lhe apraz. Ele dá as ordens. Temos aqui a Moisés, as instruções, nós também vemos a Noé, mas também veremos, ou já vimos também, com relação a Moisés, que diz respeito ao que ele tinha que fazer. Então, o Senhor é quem planeja, é o Senhor que dá as ordens. É aquilo conforme ele quer. É a vontade dele que vai prevalecer. É ele quem preside todos e sobre todos. Compete ao homem somente ouvir e obedecer. Versículo 18. Estabelece sua aliança. Deus estabelece a sua aliança com Noé. Contigo, porém, estabeleceria a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres e teus filhos. Por causa da arca, capítulo 7, versículo 7. Por causa da arca, por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres com seus filhos. Deus fez a aliança e Deus cumpriu a sua aliança. Versículo 19 a 21. Preservação do reino animal, bem como o mantimento de Noé, sua família, os animais, de tudo o que se come. 19 a 21. De tudo o que vive, de toda a carne de cada espécie, macho e fêmea farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, todo réptil até segundo as suas espécies, do de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles, no caso, aos animais. Versículo 22, para encerrarmos e deixarmos espaço para comentário. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Versículo 5 do capítulo 7, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Ele cumpriu. Lá em Hebreus, ele fez exatamente tudo o que o Senhor ordenara. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7, ele fala também, Noé deu instruído para acerca da arca que ainda não, acerca dos acontecimentos ainda não havia sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Ela condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça. Ele aparelhou a arca. Uma curiosidade é
Vemos Deus revelando ou falando a Noé o que ele viu, o que ele sentiu, o que ele vai fazer, pretende fazer, o que Noé precisa fazer, aonde Noé entra nisso, o que ele precisa fazer, dá todas essas instruções de tudo que Noé precisa fazer. Imagine se nós hoje, Deus chega conosco, com nossa família e resolve dar cabo de tudo. Deus constrói uma arca. Só dá as medidas. E vai. E agora? Noé trabalhou. Não há registro de como foi o trabalho de Noé. Mas o fato é que, pelas condições dele e a proporção do que ele tinha que fazer e a mão de obra que ele tinha, ele só teve uma posição pessoal dele: fazer. Deus mandou, eu vou fazer. Por isso, talvez por isso, tanto em Hebreus como o próprio texto, capítulo 6, versículo 22 e capítulo 7, versículo 5, quem escreveu tem enfatizado 2 vezes: tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Talvez alguns estivessem ridicularizando ele por conta do trabalho que ele estava fazendo, qual a necessidade de fazer tudo isso. Talvez ele estivesse explicando por quê e quem mandou ele fazer e as pessoas ignorassem. E um texto que nos dá mais ou menos essa ideia é Mateus capítulo 24, versículo 39. Mateus capítulo 24, versículo 39, que faz uma previsão, uma referência ao que vai acontecer em nossos dias futuros. Capítulo 24, versículo 39, que diz assim, logo em seguida, Mateus 24, versículo 39. 39. Versículo 39. Versículo 38. Aliás, versículo 37. Pois assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé não levou em conta. Ao que falassem, talvez falassem, provavelmente tenham falado, o fato é que ele se manteve fiel a Deus, fiel em fazer a sua vontade. E como diz mais uma vez o autor, assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. E aqui nós terminamos o capítulo 6. Aberto a comentários, aberto a perguntas. Pode falar, Paulo. Ô, irmão, só para... Eu queria que o irmão desse uma olhada em Apocalipse 22, 14 e 15, para ver se era esse que ele estava procurando naquela hora, irmão Natanel. Apocalipse 22, 14 e 15. Eu coloquei o capítulo errado. É isso mesmo. 22. 14 e 15. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito da árvore da vida e entram na cidade pelas portas. Ora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Deixa eu ver. Não, eu vi, de fato, fica... tem uma parte disso aqui, mas lá... Aliás, não vai ser encontrado no livro. Né? Não vai ser encontrado no livro. Mas, olha,
Eu ia aqui, para nós voltarmos lá no início, na hora que falou dos filhos de Deus, né? Você falou bem em relação àqueles que andavam com Deus, né? Porque eu fiquei pensando em João 3,16, Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Então, o único Filho legítimo de Deus é o próprio Jesus Cristo, né? Então, para nós voltarmos aqui, os filhos de Deus são aqueles que realmente estão na obediência. Assim, ao meu ponto de vista, como hoje, são aqueles que fazem a vontade de Jesus, né? Aqueles que aceitam Jesus e é batizado em águas, né? E estão na obediência, né? E ali no versículo 4, aqui na NVI, tá, naqueles dias havia nefilins. Nefilins. Você explicou, né, que eram gigantes, né, homens gigantes, homens poderosos. Aí depois você explicou que eram os homens caídos, né? Sim. Os caídos. Seriam anjos caídos, é isso? Não. Seriam caídos, eu digo, na perversão. Entendi. Então, aqueles que não seriam homens de Deus, seriam aqueles que realmente estão na contramão da palavra. Porque após o dilúvio, houve homens gigantes, né? Houve homens gigantes, entendeu? O próprio Davi enfrentou um homem gigante, alto mesmo, quase 3 metros de altura. Então, e era da subespécie, né? Então, deu uma sequência a esse tipo de... acredito que só a tradução que colocou nesse sentido, mas buscando mais um pouco o que diz a linguagem original, o hebraico, é justamente caído. A caído no que diz respeito ao pecado, né? Fundado na perversão, no pecado. Obrigado, irmão. Mais alguém? Pode falar, Giovanni. Irmão, muito bom estudo. Eu faço um resumo comparando com os dias de hoje, né? Os filhos de Deus, no caso, no texto aqui, aqueles filhos da descendência de Sete, os filhos que buscavam a Deus, os filhos obedientes a Deus. Hoje seriam nossos cristãos. E os filhos do homem, aqui no texto, a descendência de Caim, eu sempre procuro trazer para os dias de hoje. E nos dias de hoje, os filhos de Satanás, os não convertidos a Cristo. Em relação ao que houve aqui, o casamento, né? Deus ficou descontente com a sua criação, porque os cristãos, né, os filhos de Sete, a descendência de Sete, os filhos de Deus, estavam se casando, né? Se casaram com a descendência de Caim, com os filhos dos homens. E é um ensinamento para hoje que nós cristãos temos que dar para os jovens, né? Que para se formar uma família, a importância tanto da mulher quanto do homem escolher o seu companheiro cristão, para que seja mais fácil, melhor o caminho no cristianismo, o caminho com Cristo. Não que é um conselho de Deus, não, conselho. E isso nós devemos passar, porque vai ser muito difícil um irmão ou uma irmã, ao se casar com o seu companheiro ou companheira não cristão, ele ou ela vão ter muito trabalho para que esse seu companheiro ou companheira se torne cristão e venha trazer prejuízos dessa união. O que mais que eu tirei de lição aqui? Andar com Deus, Noé, Enoque, e hoje todos nós, graças a Deus, né, andamos com Deus. Penso dessa forma, pois somos cristãos, buscamos andar com Cristo, recebemos o Espírito Santo e assim devemos prosseguir. Isso foi o que eu tirei da lição do que aconteceu no passado e o que eu trago para os dias de hoje, da lição de hoje. Obrigado, Natanael, pelo estudo.
Ei, pegando o gancho do Giovanni aí na primeira lição que ele tirou, Giovanni, me trouxe à memória aquele estudo do Enio em 2 Coríntios, capítulo 6, 11 até o 18, quando ele vai trabalhar aqui no jugo desigual, não há, né, o consolo misericordioso, ou seja, Deus, ele consola, mas se a gente estiver dentro daquilo que ele estabeleceu, né? Ou seja, os discípulos casando, né? Assim, mantendo relações com pessoas discípulas, porque ao casarem, eles vão ter o mesmo foco, o mesmo objetivo, adorar a Deus, não vai misturar as coisas de Deus com a idolatria, com o paganismo, com o pecado. Aí eu lembro bem o Enio enfatizando, né? Quando ele explicou a parte de 2 Coríntios 6, do 11 até o 18, é que no jugo desigual, cristãos com não cristãos, não vai haver o chamado consolo misericordioso, ou seja, o consolo, o conforto, né, de Deus diante das dificuldades. Por quê? Porque, infelizmente, ao escolhermos, ao fazermos uma escolha errada, né, infelizmente, Deus, a gente vai sofrer o resultado da nossa escolha, e Deus não vai poder nos ajudar, porque justamente nós fizemos a escolha errada. Tanto é que a gente percebe lá no contexto de Gênesis 6, que ao fazerem isso, olha lá o que Deus fez. Ele se entristeceu, né? A palavra arrependeu lá no hebraico, a melhor tradução seria lamentou, ou entristeceu-se, né? Com a condição do homem, com as escolhas que homens fizeram, que aí Deus, ele trouxe o quê? O lamento de Deus, a tristeza de Deus, fez com que ele recaísse o chamado dilúvio, né? Ou seja, a destruição da humanidade por uma nova aliança a partir de Noé. Obrigado, Natan. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Paulo. Mais alguém? Algum comentário, alguma pergunta antes de a gente fazer a oração final? Alguma coisa a acrescentar, Natan, para a gente finalizar? Aproveitando o gancho do Giovanni, normalmente, é que nosso mundo tem esse... Deus começa com perfeição, aí o homem vai, já vimos esse estudo pelo N. Júnior, né? Vai, faz toda aquela bagunça de novo, aí vem o dilúvio, começa tudo de novo, a misericórdia de Deus trabalhando. Aí pensar que não, já vai de novo, vem a Torre de Babel, aí vai de novo. Ele chama um povo para si, no meio de Abraão. Começa bem, pensar que não, lá na frente, aquele povo já não é mais povo dele. E por vezes ele tentou trazer para si o povo, para si, mas o povo não queria. E até que teve mais jeito. Agora estamos vendo na graça de Jesus Cristo, aguardando a sua volta. E fazer uma pergunta, para fechar, fazer uma pergunta de uma aluna que ela me fez na segunda passada, quando a gente estudou a respeito dessa questão da lei da graça, a velha aliança e a nova. Ela disse, professor, então a gente vai pegar o Velho Testamento e vai jogar fora. Eu disse, não, eu não falei isso. Apenas a gente precisa aprender com as lições deixadas no Velho Testamento. Se Deus deixou o registro, né, da vida de Noé, a sociedade em que Noé vivia, e a ação de Deus baseada na ação dos homens, a gente vê o resultado de que quando o homem ele se afasta de Deus e faz aquilo que é contrário à vontade de Deus, olha a consequência. E se o homem agrada a Deus e anda de acordo com a vontade de Deus, vai haver um outro resultado. Então, se Deus deixou registrado, é para a gente aprender com esses exemplos, né? Para a gente seguir no sentido daquilo que agrada a Deus e não aquilo que desagrada a Deus. Tá bom? Mais uma vez, agradecer a presença dos irmãos e vamos orar para a gente finalizar. Quer complementar alguma coisa, Paulo? Não, até mesmo porque no princípio Deus criou os céus e a terra, né? Tem que estar registrado aí. Como é que eu vou jogar toda a antiga aliança fora? Né? Os registros que estão lá, né? A criação de Deus, o poder de Deus sobre todas essas maravilhas. Isso não podia ficar de fora, né? E aí, falando na parte teológica, a gente vai entender a nova baseado no ensino da velha, né? Os princípios da lei, toda a explicação, né? Como fala lá em Hebreus 10:1, que a lei ela é sombra dos bens vindouros. Então, para que a gente entenda, né? A gente vai precisar olhar lá atrás para poder ter a compreensão correta, exata, precisa. Fala, Natan. Fala, Giovanni. E reforça também do velho com o novo, que aqui está um exemplo de que os 8, Noé e os 7, né,
foram salvos pelas águas, e hoje, no Novo Testamento, nós somos salvos pelas águas, pelo batismo. Sim. Hebreus 10:1, a sombra, né? A sombra da figura mostrando a superioridade dentro da nova, a importância das águas, né? Segunda Pedro, acho que reforça isso, né? Paulo, capítulo 20, versículo 15. Como é que é? Apocalipse 20, versículo 15. Tá. Apocalipse 15. 20:15, Paulo. O texto ele achou agora lá, é Tá. Apocalipse 20:15. Joia. Tá bom? Vamos orar, então? Muito obrigado mais uma Amém. vez a todos. Oremos ao Senhor. Santo Deus, Pai que está nos céus, louvado seja o teu nome. Damos graças a ti, Senhor, pelo privilégio que tu nos deu neste domingo, de podermos juntos, né? Cada um no seu estado, na congregação que faz parte, podermos te adorar em um só espírito, em um só corpo, Senhor, como teus servos e tua igreja. E agora à noite, Senhor, tu nos deu o privilégio, por meio da EBD, de juntos, através do capítulo 6, né, por meio do teu servo Natan, de trazer, Senhor, a orientação, a edificação, o entendimento. Muito obrigado por esse alimento espiritual, Senhor, pelos princípios que tu nos ensina por meio do livro de Gênesis, que possamos aprender com essas lições, que possamos aplicá-las na nossa vida. Aquilo, Senhor, as tomadas de decisões que foram feitas de maneira errada, também possamos aprender, para que possamos evitar o desagrado da tua vontade, da tua palavra, e, conseguinte, Senhor, receber consequências da desobediência. Ao contrário disso, possamos obedecer a ti, e assim podemos ter o resultado do cumprimento da tua palavra e das tuas promessas em nossas vidas. Guarda cada irmão aqui, Senhor, e que a casa de cada um possa estar guardada pelo teu poder e pelo teu refrigério. Louvamos o teu nome, nos dá força para vencermos as dificuldades no decorrer do dia. E se assim tu nos permitir, Senhor, possamos no decorrer da semana estarmos juntos em comunhão para mais uma vez estudarmos a tua santa palavra. Louvado seja o teu nome. É no nome santo, amado Filho Jesus, que te rogamos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Bem, amados. Obrigado, Natanael. Obrigado, irmãos, por mais uma vez estarmos juntos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, Leandro, Dona Maria, João, Felipe. Boa noite. Para quem é da manhã, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite, mana. Boa noite. Valeu, Boa Natan. noite. Boa noite, Boa noite, Alce. Natan. Tchau, igreja. Tchau, Felipe. Boa noite, boa noite a todos. Tchau, seu Giovanni. Tchau. Seu Olha Paulo, aí, Heitor. Fala, Boa Heitor. noite. Tchau, Filipinho. Mano, É o boa noite. Filipinho? É o Filipinho. É o Fala, Heitor. Heitor. Tchau.